falar hoje sobre Cachoeiro de Itapemirim. Pode ficar tranquilos que não vai ser uma aula sobre Cachoeiro, uma aula propriamente dita, mas vamos falar um pouquinho sobre o município de Cachoeiro, sobre a sua história também, mas não uma aula sobre a história de Cachoeiro. E o mais importante do nosso ao vivo de hoje é principalmente o finalzinho que eu gostaria de falar com vocês, tratar com vocês o porquê da gente estar falando sobre isso hoje. Bom, ontem foi dia de São Pedro, dia do padroeiro de Cachoeiro, então nada mais justo do que a gente falar um pouco sobre essa nossa terra, sobre a nossa cidade. Bom, vamos primeiro começar pelo seguinte, né? Começar pelo começo é foda. O Espírito Santo, vamos lembrar lá nas aulas de história sobre os ciclos que o Brasil viveu. Quando o Brasil, no começo, né, da colonização, alguns pontos no litoral foram colonizados, onde eram as capitanias. Lembra das capitanias? Aqui no Espírito Santo, foi lá na região de Vila Velha, de Vitória, que foi colonizado primeiro. O restante do estado foi sendo deixado um pouco de lado no início da colonização. Então, o restante do estado não foi muito colonizado. Você tem algumas regiões, como por exemplo Salvador, primeira capital, depois Rio de Janeiro, segunda capital do Brasil, Pernambuco, regiões que vão ser mais desenvolvidas, porque são regiões que o desenvolvimento econômico se deu muito mais. Então, aqui no Espírito Santo, o desenvolvimento social de vilas e de povoados se deu muito mais na região de Vitória, de Vila Velha, nessa parte litorânea. Bom, até aí tudo bem. Só que, quando chega lá no século XVII, no século XVIII, com a descoberta do ouro, o que acontece? Com a descoberta do ouro, o Brasil passa a mudar toda a sua logística, toda a sua estrutura para atender à descoberta do ouro. A descoberta do ouro, primeiramente, foi na região de Minas Gerais. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, o estado do Espírito Santo ele foi responsável por se tornar uma barreira natural contra roubo de ouro, contra o banditismo. Por quê? Se a gente pegar ali aquela região de divisa com o estado de Minas Gerais hoje, essa região é uma região onde tem muita montanha, muitos desníveis, uma floresta densa, atrapalhava, né, quem pudesse roubar o ouro para lá e viesse para poder desviar, né, na parte da floresta, dificilmente conseguiria atravessar. Então, o Espírito Santo foi responsável por ser essa barreira natural. Tanto é que o nome que era dado era Barreira Verde. O Espírito Santo foi encarregado de ser uma barreira verde, né, essa coluna. Tanto é que se a gente pegar a topografia, o estado, na antiga divisão de capitanias, o nível do estado do Espírito Santo ia até Minas Gerais. Só que, por conta de descobrir o ouro em Minas Gerais, você corta o primeiro pedaço e você preserva toda a sua vegetação, preserva toda a sua topografia natural, para que ela servisse de uma barreira natural, uma barreira verde, para que ninguém roubasse, não para que ninguém roubasse, mas para que ficasse mais difícil de roubar e levar para um porto clandestino. Bom, então, com isso, o Espírito Santo ele acabou sendo responsável por ser uma região um pouco povoada. Foi proposital. Não porque não queria que o Espírito Santo se desenvolvesse, até mesmo porque não existia Espírito Santo. O que existia era uma região onde se iria se usar para poder ser uma barreira verde. Então, o Estado do Espírito Santo, durante um tempo, ele foi desmotivado o povoamento. Com a descoberta do ouro em Castelo, a coisa muda de figura. Porque já que existe ouro em Castelo, que fica no território do Espírito Santo, então o donatário daqui da região, que era o seu Francisco Rubim, ele passa a agir de uma outra forma. Ele passa a povoar o sul do estado. Por quê? Povoando o sul do estado, você cria outros mecanismos de
de controle desse ouro que vai ser descoberto. Então, as primeiras comunidades passam a ser ali em Castelo, onde você tem a descoberta do ouro, e depois passa a ser em Cachoeiro. Por que em Cachoeiro? E aí que tá, isso em 1812. E por que em Cachoeiro? Porque Cachoeiro, a localidade onde hoje é Cachoeiro, é a última ponta navegável do rio Itapemirim. É aqui em Cachoeiro que é a última ponta navegável. Como aqui em Cachoeiro é a última ponta navegável, então era preciso que aqui fosse uma vila, um povoado, para que se estabelecesse um porto. E este porto pudesse escoar o ouro, né, pudesse fazer o controle do ouro para poder ser escoado tanto para a capital, Rio de Janeiro, como para um porto mais à frente. Então, Cachoeiro começa a ser desenvolvido assim, a partir do ouro de Castelo, que Cachoeiro começa a se desenvolver. Só que o ciclo do ouro, como vocês estudaram, ou deveria ter estudado no ensino médio, né? E aí, se não estudar, a gente vai saber isso agora. O ciclo do ouro ele é muito curto no Brasil. O ciclo do ouro ele não dura muito tempo, ele dura um curto espaço de tempo. E ainda mais o ciclo do ouro para a gente aqui no Espírito Santo, na região de Castelo. Ele não dura muito tempo, esse ciclo do ouro. Então, como ele acaba muito rápido, o ouro ele passa a não ser mais a principal importância para essa região se desenvolver. O que passa a ser mais importante? Passa a ser o café. Por que o café? Porque depois do ciclo do ouro, a gente entra no ciclo do café. A gente entra tanto no ciclo da cana-de-açúcar quanto no ciclo do café. E aqui na região de Cachoeiro, uma pergunta aqui. O rio era navegável de Castelo até Cachoeiro ou Itapemirim é Cachoeiro? É ao contrário. É de Cachoeiro até Itapemirim, escoando para lá. É esse escoamento. Então, o que acontece? Eu estava no café. Então, o café passa a ser a maior fonte de renda aqui do Espírito Santo. Né? O café que passa a ser uma importante fonte da região do sul do estado. Então, o café passa a ser essa importância. Tanto é que, até hoje, o sul do estado ele é conhecido por ser uma região de muita produção do café. O café do Espírito Santo, o Espírito Santo até hoje, ele é um dos maiores exportadores de café para o Brasil e para outros lugares do mundo. Eu não sei se vocês lembram, há uns 3 anos atrás, houve justamente essa discussão, porque havia taxas de exportação de café que impediam, que atrapalhavam o Espírito Santo no seu desenvolvimento, porque quando você coloca taxas muito altas de exportação comerciais, a procura ela acaba diminuindo. Foi então uma luta nossa do nosso estado, da nossa bancada, tanto no Senado quanto na Câmara. Então, o café, de fato, aqui de Cachoeiro, passa a desenvolver. E por que isso é importante? Por que é importante a gente falar isso? Boa noite, Eneida, boa noite, William Della Torre, que entraram no Facebook. Por que é importante a gente falar disso? Porque esse desenvolvimento que se dá, tanto do café aqui no Espírito Santo, ele cria aqui no sul do estado não só uma economia muito forte, como ele cria uma classe política muito forte, muito combativa. E é essa questão que a gente quer tratar hoje. É o protagonismo de Cachoeiro. Cachoeiro, mesmo se desenvolvendo tão tardiamente, Cachoeiro acaba sendo pioneiro em energia elétrica, o primeiro município do Espírito Santo a receber energia elétrica, e se eu não me engano, o 10º do Brasil. Cachoeiro de Itapemirim é responsável, um dos primeiros responsáveis pela malha ferroviária, e aí que, olha um outro ponto importante. A malha ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim, que começa em Cachoeiro de Itapemirim, primeiro, ela é uma malha ferroviária que faz ligamento até Duas Barras, tendo um desvio para Castelo e para Alegre, e também Cachoeiro, que a primeira ligação com Vitória é a partir de Cachoeiro. A ligação de Cachoeiro com o Rio de Janeiro, a ligação de Cachoeiro com o Rio de Janeiro, ela é muito importante porque ela vem antes de uma ligação com Vitória. Isso fazia com que Cachoeiro se tornasse muito mais próxima da capital federal, Rio de Janeiro, do que da nossa capital estadual, que era Vitória. Isso ajudou muito
no nosso desenvolvimento, tanto econômico, tanto regional de população, quanto político. As trocas que haviam eram muito grandes. Então, os nossos políticos eram políticos muito respeitados. A nossa economia, por ser uma economia muito voltada a essa exportação para o Rio, para Minas Gerais, por conta dessa ligação, era muito mais forte, fazia com que a gente se aproximasse muito mais dos grandes do que Vitória. Vitória demorou muito para conseguir ter uma ligação de fato com Minas Gerais e com o Rio de Janeiro. Isso demora, com a capital, né, federal na época. Isso demora a acontecer. Então, a nossa ligação de Cachoeiro com esses pontos importantes fez com que Cachoeiro se desenvolvesse de uma maneira muito diferente dos outros estados, dos outros municípios aqui. Né? Além do que, nós temos uma carga cultural muito grande dos italianos. Os italianos vêm com muita força na região sul, não só na região de Cachoeiro, mas na região sul toda. E traz toda a sua bagagem cultural aqui para a nossa região sul, tanto no cultivo do café, no cultivo de outras plantações daqui. Eles vêm trazer técnicas novas que nos ajudam a desenvolver. E aí que a gente precisa falar. Quando chega o século XX, principalmente, Cachoeiro fica do século XIX até o século XX, o começo do século XX, Cachoeiro é governada pela Câmara de Vereadores. É só no século XX, 1900 e... Vou pegar aqui para poder não falar besteira. 1914, somente 1914, que nós temos o nosso primeiro prefeito empossado, né? Só em 1914 que o primeiro prefeito é eleito e empossado. Antes de 1867 até 1914, o município de Cachoeiro era governado pela sua Câmara Municipal. No período monárquico, no período de colonização até o período monárquico, eram chamados homens bons, né? Os membros da Câmara Municipal eram os homens bons. Eles que governavam o município, eles que governavam a cidade. Só em 1914 que nós vamos ter prefeito. E aí, com 1914, a partir de 1914 com prefeito, nós temos o século XX de muita importância na área cultural, de crônica, de escritos, de música. O século XX ele exporta muitos artistas. Cachoeiro passa a ser considerada a Atenas capixaba, né? Roberto Carlos, Newton Braga, Rubem Braga, Carlos Imperial na área de cinema. Então, Cachoeiro passa a ser esse município de exportação de artistas, exportação de políticos. Pô, quem vai me dizer que Cachoeiro não teve grandes políticos? Cachoeiro teve Gilson Carone, gostando ou não, teve Gilson Carone, teve Ferraço, teve Baladão, teve Camilo Cola, agora mais recente. Então, Cachoeiro de Itapemirim é uma cidade aqui do sul do estado, uma das cidades mais importantes do estado do Espírito Santo, exporta muito político, exporta muito artista, tem uma estrutura econômica muito forte e foi esquecido durante os últimos anos. Este é o ponto que eu quero chegar. Cachoeiro é essa cidade que se desenvolveu tanto economicamente, quanto politicamente, quanto socialmente, foi esquecido durante esses últimos anos. O governador do estado, Eurico Rezende, lá em 1980, ele falou que os políticos de Cachoeiro só acalmariam, só iriam se acalmar depois que ele aterrasse até o topo do Itabira. Ele falava que não tinha jeito. Político cachoeirense era político combativo, era político que cobrava, era político que ia até o governo do estado e pedia recurso, era político que brigava. Então o único jeito de você acalmar os ânimos era você aterrando Cachoeiro até o Itabira, ou seja, acabando com a cidade. Para você ver como que a cidade de Cachoeiro foi importante na história do Espírito Santo. Cachoeiro, por conta do seu desenvolvimento industrial, teve uma das maiores cooperativas do Espírito Santo, que é a Celita, cooperativa de laticínio. Isso fez com que a nossa pecuária se desenvolvesse muito mais do que em outros lugares. Cachoeiro, por conta do café,
desculpa, por conta da sua região. O mármore e granito de Cachoeiro, ele chegou a abastecer na década de 80% do mercado brasileiro. Hoje a gente fala que Cachoeiro é a terra do mármore e granito, né? Mas Cachoeiro já foi uma terra muito mais próspera no mármore e granito. Ela já foi uma terra onde o mármore e granito foi muito mais valorizado. Quem não se lembra, eu tenho pouco tempo de vida, mas quem não se lembra da nossa Feira do Mármore aqui, uma Feira do Mármore que já teve um status muito grande, recebia gente do mundo todo, ainda recebe gente do mundo todo. Mas infelizmente, a nossa Feira do Mármore vem cada ano que passa perdendo mais espaço para a Feira do Mármore lá em Vitória. Parece que existe uma mentalidade de se rejeitar aquilo que está na periferia, aquilo que está no interior e só valorizar aquilo que está na capital. Parece que é uma mentalidade política de isolar todo tipo de desenvolvimento periférico, desenvolvimento nas regiões fora da capital, para se concentrar tudo na capital. Então, Cachoeiro, que é a terra do mármore e granito, já abasteceu 80% do mercado brasileiro e exporta para o mundo todo, e está deixando de lado para poder abrir espaço para um mercado lá em Vitória, para a capital. E aí quando a gente fala desse mercado que a gente abre espaço, nós estamos falando tanto de políticos quanto de infraestrutura. Olha a infraestrutura de Cachoeiro e olha a infraestrutura da capital Vitória. Cachoeiro tem problema tanto de aeroporto, de ferrovia, de estrada, tem problema de rua, ruas aqui, arteriais, mesmo pequenas, municipais, com um asfalto ruim, de má qualidade, sem calçada, iluminação pública de péssima qualidade. Nós temos uma estrutura muito fraca. Cachoeiro foi sendo abandonada com o tempo. Cachoeiro foi sendo deixado de lado. E mesmo assim, Cachoeiro ainda é protagonista no sul do estado. Cachoeiro ainda junto com 20 cidades, a detentora de quase 15% da população espírito-santense, capixaba. A nossa economia, ela ainda é muito importante para o estado do Espírito Santo. Só que o fato de ter sido deixada de lado, o fato de ter sido quase que ignorada, fez com que Cachoeiro, com o tempo, fosse perdendo protagonismo. Então hoje, os políticos cachoeirenses já não são mais políticos tão respeitados assim. Políticos, às vezes, a gente nem sabe o nome, não tem mais protagonismo, não puxam mais o protagonismo para si. Cachoeiro é uma cidade protagonista, não adianta. Se Cachoeiro não puxar o protagonismo para ele, não tem outra cidade que consegue puxar esse protagonismo. Não existe outra cidade no sul do estado que tenha a estrutura que Cachoeiro ainda tem. Tanto estrutura em hospital, tanto em estrutura de asfaltamento. Ainda assim, mesmo tendo todos os seus problemas, Cachoeiro ainda tem uma estrutura muito boa. Ainda tem uma estrutura que pode alavancar. Só que o descaso, o deixar para lá, vamos aproveitar a Vitória, Vitória tem, vamos fazer lá, vamos valorizar a capital, vamos valorizar outras cidades. A gente faz o quê? A gente vai deixando cada vez mais de lado o nosso município de Cachoeiro. E o município de Cachoeiro cada vez mais vai sendo negligenciado. Se nós olharmos o crescimento econômico de Cachoeiro de 20 anos atrás, nós estamos tendo um decrescimento. Cachoeiro não vem crescendo economicamente. Todo ano, toda política, os prefeitos gostam, os candidatos gostam de falar de projeto, o quanto que Cachoeiro cresceu, o quanto que desenvolveu nisso. Só que desenvolvimento numérico não é desenvolvimento real, infelizmente. Às vezes você tem um produto interno bruto de 3 no ano e de 4 no outro, não necessariamente quer dizer que você teve um crescimento real. Às vezes o crescimento numérico, na contrapartida, ele na verdade é um encolhimento. Entende? Se você tem uma crescente, você precisa crescer em todas as áreas, não só em uma, não só numericamente. Então, Cachoeiro perdeu esse protagonismo. Cachoeiro precisa voltar para esse protagonismo. Nós precisamos urgentemente de políticos combativos,
Às vezes a gente fala político combativo, as pessoas têm medo, né? Acham que é o político brigão. Não é o político brigão. É o político que luta pela nossa cidade. É o político que tem amor pela nossa terra e quer ver a nossa terra crescer. Do mesmo jeito que nós votamos no Bolsonaro brigar pelo Brasil, para ele bater no peito e falar: eu sou brasileiro, eu amo a bandeira, eu amo o nacional, eu amo a nossa terra, eu amo o nosso povo, e bater no peito e falar: sou brasileiro, e brigar contra todo mundo que quer destruir o nosso país. A gente tem que ser assim também com o Cachoeiro. A gente não pode deixar sempre para o outro. E a gente precisa sempre de pessoas que abracem Cachoeiro e falam: eu quero desenvolver. A gente tem que parar com esse pensamento de que não, tal projeto é muito grande para Cachoeiro. Ah, não, um aeroporto para Cachoeiro não. Isso é muito grande para Cachoeiro. Vamos pensar em uma rodoviária melhor. Não. Vamos pensar na rodoviária boa? Vamos. Mas vamos pensar no aeroporto para Cachoeiro. Vamos pensar que Cachoeiro, por ser um polo de bastante comércio, de turismo comercial, Cachoeiro não tem turismo cultural. Isso é fraco em Cachoeiro. Mas turismo econômico, comercial, é muito forte. Pessoas que vêm para poder fazer comércio com mármore e granito, pessoas que vêm fazer comércio com outras áreas. Se nós tivermos um aeroporto aqui, eu te digo, vai ter voo direto de Vitória para cá, vai ter voo direto do Rio de Janeiro para cá, vai ter voo direto de Confins para cá, nem que sejam essas regiões próximas aqui do estado do Espírito Santo, Minas, Rio de Janeiro e a capital estadual. É só ter. Mas nós ficamos com esse pensamento sempre pequeno de Cachoeiro não merece, Cachoeiro não pode. Cachoeiro tem um potencial para ser uma referência de medicina que as pessoas não estão prestando atenção. Cachoeiro é referência em estudo do coração aqui no Espírito Santo. Quiçá no Brasil é referência em tratamento do coração. Cachoeiro tem um potencial, agora com a Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina sempre foi uma questão política em Cachoeiro. Nunca houve uma Faculdade de Medicina em Cachoeiro porque havia um medo de se criar concorrência aqui em Cachoeiro. Então a Faculdade de Medicina é uma questão muito importante para o nosso município. A Faculdade de Medicina, se desenvolver mais aqui em Cachoeiro uma estrutura para se atender hospitais, e aí o aeroporto entra nessa também. Também a questão um asfaltamento de qualidade, um asfalto de qualidade que não seja um asfalto com buracos, com muito desvio, iluminação pública de qualidade. Isso tudo, a infraestrutura básica, Cachoeiro depende muito. E isso por quê? Porque nos falta políticos que amem a nossa terra e que briguem pela nossa terra. Nos falta aquele político brigão lá do passado, que a gente fica lembrando, do político que falava e fazia. O cara ia lá e fazia uma torre para chover que não fazia nada, mas fazia. Ele estava lá fazendo alguma coisa pelo seu município. Ele estava lá fazendo uma beira-rio da vida. Ele estava lá fazendo uma ponte de ferro da vida. A ponte de ferro, inclusive, que teve a presença do presidente na época da inauguração. Pra você ter noção, o presidente Nilo Peçanha esteve aqui na inauguração da Ponte de Ferro. Então, olha só, Cachoeiro, a importância de Cachoeiro era tão grande que o presidente veio. Isso lá em 1913, 1912, se eu não me engano, quando se inaugurou a Ponte de Ferro. O presidente do Brasil veio até aqui, Nilo Peçanha, para inaugurar a Ponte de Ferro. Então, veja, nós temos um potencial muito grande que é deixado de lado. Nós temos um potencial muito grande que não é aproveitado. Nós ainda somos grandes exportadores de mármore e granito. Nós ainda somos, aqui no estado do Espírito Santo, fortes no café, na pecuária. A suinocultura, por exemplo, no Espírito Santo, e aí, vamos puxar a sardinha para o nosso lado, né? Talvez por conta da Cofrio, a suinocultura em Cachoeiro de Itapemirim, ela é uma das mais fortes de todo o estado. De todas as regiões, é Cachoeiro de Itapemirim que tem a maior estrutura de suinocultura no estado do Espírito Santo. Então olha como que Cachoeiro ainda insiste em ser um protagonista. Mas infelizmente nós temos políticos, nós temos falsas lideranças que não mais brigam pela nossa cidade. Talvez não é nem falsa liderança, talvez nos falta justamente liderança. Não falta gente que possa estar
nos liderando, mas não nos liderando como ditadores, mas nos liderando como justamente motivadores para a gente poder caminhar junto, para a gente caminhar em frente. Líderes que tirem das costas da população, que tirem das costas do povo todo o ônus da administração pública, todo o ônus da ineficiência do poder público, mas que permita às pessoas trabalharem de fato, empreenderem de fato, para que esse município possa se desenvolver. Cachoeiro, se Cachoeiro ficar livre de todos os problemas que a política cria, Cachoeiro desponta. Nós temos problema de transporte público, nós temos problema de saúde, nós temos problema de segurança, nós temos problema de infraestrutura. Se Cachoeiro tira das costas do cachoeirense todo o ônus e permite que ele fique livre, Cachoeiro desponta. Cachoeiro deixa de ter problema tanto de portos, aeroportos, portos, né, no caso, não tem mais por conta da questão fluvial, mas desde portos de linha férrea. Por que não tem mais linha férrea em Cachoeiro? Foi um erro, eu acho que foi um erro ter tirado a linha férrea de Cachoeiro. Mas tirou, tudo bem, agora passou. Mas precisamos de mais linha férrea em Cachoeiro. Porque linha férrea a gente pensa muito no passado, né? É coisa do passado. Não é. Não é. É um dos transportes mais rápidos, que podem escoar de maneira mais rápida, tanto turista quanto mercadoria. E sem contar que a linha férrea ela não tem o desgaste de ônibus, de caminhão. Então nós precisamos pensar em tudo isso. Mas enquanto nós não tivermos líderes que proponham, que lutem, que briguem em prol do nosso município de Cachoeiro, a gente vai continuar sempre com esse mesma síndrome de vira-lata, de que sempre a capital é melhor, o outro estado é melhor, o Rio de Janeiro já tem isso e Cachoeiro não pode ter. Não. Cachoeiro não vai desenvolver porque o outro tem. Não, Cachoeiro tem que se desenvolver. Cachoeiro tem que pensar grande. Porque se Cachoeiro ficar pensando pequeno, o nosso desenvolvimento sempre vai ser pequeno. Enquanto a gente não pensar alto, pensar grande, pensar que Cachoeiro pode ser a capital estadual, a gente vai sempre pensar nesse bairrismo pobre de Cachoeiro, mínimo, onde a gente nunca consegue se desenvolver. Então a gente precisa de peito, de líderes que peitam a política municipal, que peitam a política estadual, que mostrem o seu valor, que mostrem que estão aqui para poder trabalhar. Nós precisamos de prefeitos que cheguem para os poderes acima, né, e digam, olha, eu preciso disso para Cachoeiro, e se não conseguir, na minha cidade você não entra, na minha cidade você não consegue mais nada. Nós precisamos de líderes que batam no peito e falam, eu sou cachoeirense, eu quero o melhor para o nosso município. Mas infelizmente nós temos agora uma cidade morna, com baixo desenvolvimento, devagar, uma cidade que desenvolve pouco, fica sempre na mesmice, e a gente precisa crescer. Para a gente se desenvolver, para a gente ter uma melhor qualidade de vida, a gente precisa pensar alto, a gente precisa se desenvolver mais, a gente precisa de um plano, um projeto político, econômico, social, que coloque Cachoeiro na sua posição de liderança, na sua posição de protagonista do sul do estado, e quiçá do estado do Espírito Santo. Beleza? Falei muita coisa, defendi. Vamos ler as perguntas ou os comentários, porque eu sempre esqueço. Então, se eu não parar agora, eu vou me perder. No Facebook nós não temos. Vamos ver aqui no Instagram. No Instagram nós tivemos alguns aqui. Facebook, Instagram. Verdade, a Feira de Vitória tem muito mais visibilidade do que aqui. Infelizmente nós perdemos esse protagonismo, sendo que a maioria das coisas que eles mostram em Carapinha é daqui. No caso Carapina, né? Isso, você está falando lá da exposição lá de Carapina. Cachoeiro, infelizmente, Cachoeiro deixou de ser protagonista aqui para ser protagonista lá. E quando você... Olha só o problema aqui. Quando o Cachoeiro abre mão de sediar a maior feira do mármore do Espírito Santo no seu município, no município produtor, para sediar na capital, ela abre mão de ser protagonista.
Vitória se torna protagonista. A Grande Vitória se torna protagonista. E não mais o município de Cachoeiro. Por isso que a gente não pode abrir mão de aqui ser a maior feira. A gente não pode abrir mão de todos os gargalos que existem aqui cessarem, acabarem, para que o município de Cachoeiro possa de volta ser a referência em mármore e granito. A gente tem que trazer de volta para cá esse protagonismo. Porque o empreendedor, o investidor, quando ele vê, não, é Cachoeiro, eu preciso ir para Cachoeiro para poder comprar. Não é para Vitória. Não é para um comércio lá em Vitória. É para Cachoeiro que eu tenho que ir. É Cachoeiro que é o polo. Cachoeiro que é o protagonista nesse setor. Então eu tenho que ir para lá. Se a gente abre mão de ser protagonista aqui para ser protagonista lá em Vitória, a gente abre mão do protagonismo. Porque quando a gente chega lá, nós somos atrelados à Vitória e não mais a Cachoeiro. O que falta é uma administração séria e com competência. Precisamos de um nome forte para tocar a gestão pública em excelência. Também acho. Mais uma vez, gostando ou não, né? Nós já tivemos políticos como Ferraço, como Gilson Carone, como Hélio Carlos Manhães, como Valadão, como Zé Tasso. São nomes que pra gente, às vezes, nossa, velho, arrastando já, mas são nomes ainda que, na nossa memória, foram grandes políticos do passado. Foram políticos combativos, foram políticos que botaram o seu na reta e fizeram muita coisa para o Cachoeiro. Um aeroporto comercial iria alavancar o comércio e o turismo. Deveria se pensar em expor as ferrovias com rotas turísticas, que o nosso futuro político pense nisso e muito mais. Eu estava falando hoje que Cachoeiro não tem uma vocação para um turismo cultural. Mas talvez Cachoeiro tenha. E aí o turismo cultural ele vai acabar indo de carona, né? Mas Cachoeiro tem, além do turismo comercial que eu falei aqui, que é um potencial muito grande, também tem um potencial para um turismo ecológico muito grande. Os nossos distritos, o nosso cartão postal, que é o Pico do Itabira, poderia se investir num turismo ecológico, em atividades ecológicas lá, tanto atividades radicais quanto atividades de passeio, de trilha, pesquisa nessas regiões. E Cachoeiro não investe. Não há um incentivo para isso. Às vezes, não estou falando de um investimento estatal, mas é um incentivo estatal para que possa ser feito os investimentos privados. Porque a gente tem que tirar da cabeça de que tudo tem que ser o Estado que tem que fazer e tudo tem que ser de graça. Não existe almoço grátis. A gente tem que entender que toda vez que a gente permite o setor privado tomar conta, nós vamos ter um serviço de melhor qualidade e mais barato para a gente, para o nosso bolso. Então tem que haver incentivo para esse tipo de turismo, para o turismo tanto comercial, para o turismo ecológico e o turismo cultural, que aqui no centro da cidade, ele vai vir de carona. As pessoas vão querer vir ver onde morou o Roberto Carlos, onde morou o Newton Braga, o Rubem Braga, vai querer viver onde morou até mesmo, sei lá, a Luz del Fuego, né, que se tornou uma mulher aí, importante no Brasil pelos seus grandes feitos, mas são personalidades. Isso atrai as pessoas. Então a gente tem que cada vez mais incentivar para esse tipo de coisa em Cachoeiro. Praticamente todo o sul do Espírito Santo necessita de um Cachoeiro forte em crescimento. Todo o sul do estado. Muitas cidades aqui do sul do estado, quando precisam de tratamento médico, mandam para Cachoeiro. Quando precisa, às vezes, de algum serviço burocrático, tem que vir para Cachoeiro. Verdade, o nosso estado só cresce da capital para o norte do estado, infelizmente. Existem algumas questões políticas que precisam acabar, ou abrem para a gente, ou precisa acabar, porque senão não dá certo. Cachoeiro também está perdendo espaço no ramo de granito por conta da estrutura e benefícios para as cidades do norte. Realmente, precisamos de politicano, Cachoeiro e o sul do estado. Só assim vamos atrair empresas para o sul do estado, realmente. E aí, mais uma vez, eu falo da nossa falta de proatividade, da nossa cada vez mais insuficiência no trabalho e na administração pública. Cadê aquela empresa de celulose que viria para Cachoeiro? Lembra que viu uma empresa de celulose lá no começo do ano? Na verdade, não de celulose, ela não manipularia celulose. É uma empresa mais de papel. Ela faria algumas matérias,
alguns produtos que envolvia papel. Cadê? A empresa já se instalou? A empresa veio para Cachoeiro mesmo? Ela conseguiu o alvará para conseguir iniciar a sua construção? Ou será que até hoje está parado? Mais um caso que a gente precisa tratar em Cachoeiro de Itapemirim. Cada vez mais esse atraso de se conseguir as coisas são burocráticas, de se conseguir incentivo para o empreendedor trabalhar aqui. Bom, as perguntas e os comentários acabaram. Bom, então, meus amigos, eu gostaria muito que vocês levassem essa mensagem de que Cachoeiro precisa de líderes fortes, de líderes que amem o nosso município, para que trabalhem para o nosso município. Nós somos carentes disso. E só quando a gente colocar à nossa frente, escolher políticos que amem o município, que amem a nossa cidade, que querem cada vez mais para Cachoeiro, talvez a gente possa voltar ao nosso desenvolvimento, ao nosso protagonismo de sempre, né? Porque, como a gente viu, a história de Cachoeiro é uma história de grande importância para o estado do Espírito Santo, mas que dos últimos anos vem sendo deixado cada vez mais de lado, cada vez deixando o seu protagonismo para a capital, para os outros municípios, e assim a gente vai sendo deixado de lado e vai perdendo a nossa verdadeira vocação. Tudo bem? Um abraço. Semana que vem, vamos lá. Como vocês sabem, os nossos recadinhos agora. Como vocês sabem, eu criei um canal no YouTube, eu já postei alguns vídeos, o segundo vídeo foi postado na semana passada. Entre no YouTube, Juninho Correia, eu não sei qual é o site, é só entrar no YouTube e colocar Juninho Correia, que vai aparecer lá a minha logo, você entra, assiste o vídeo, inscreve, curte o vídeo, que isso vai me ajudar, compartilha com seus contatos para que as pessoas possam ver, possam fazer parte, possam se inscrever. Eu preciso muito que se inscrevam, eu preciso muito que curtam o vídeo, para que esse vídeo alcance mais gente. Compartilhe a live com mais pessoas, compartilhe na sua página. Se você compartilhar essa live na sua página, você me ajuda bastante, porque as pessoas que não puderam entrar vão ver e vão poder participar na semana que vem. Semana que vem nós vamos estar com o Augusto. Ele viria hoje, só que infelizmente, por conta de algumas questões, hoje ainda não seria um bom dia para ele vir. Então semana que vem nós estaremos juntos conversando sobre aquela questão da pós-pandemia, dos problemas psicológicos que a pandemia e a pós-pandemia vai causar. Então, mais o que? Mande para mim direct do que você achou, as perguntas que vocês têm, que às vezes a gente não consegue passar tudo, às vezes tem algumas questões que a gente passa por cima. Então mande sua pergunta no direct, vai lá tanto no Facebook quanto no Instagram, mande lá a sua pergunta, eu faço um comentário, falo o que você achou. E é isso aí. Vamos bater papo cada vez mais, compartilhe essas ideias para mais pessoas, para que a gente possa formar cada vez mais a nossa cadeia de pessoas que amam o Cachoeiro e que querem o melhor para Cachoeiro de Itapemirim. Tudo bem? Uma boa noite e vamos encerrando por aqui. Até semana que vem, terça-feira, 8 horas, com uma discussão sobre pandemia. Boa noite.